Naquele tempo, alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos, Deus que nos ama, nos dá esta palavra para nos ajudar. Porque esses dois irmãos estavam brigando pela herança. Um, mais esperto, tomou a herança do outro. E o outro também gostava do dinheiro, brigou pela herança com o próprio irmão. Então, no fundo, os dois estavam enganados, brigando pelo dinheiro. É claro que não é justo enganar as pessoas. Mas o problema é que eles estavam brigando por dinheiro. Não brigavam por Jesus Cristo. Não brigavam pela vida eterna. Porque Jesus diz a eles: olha, guardai-vos de toda a cupidez. A vida de uma pessoa não é assegurada pelos bens, pelo dinheiro. É claro que o dinheiro é importante para todo mundo, para pagar as contas, para ter uma vida digna, sim. Mas a vida não é assegurada por isso. Eles estavam brigando por aquilo que não assegura a vida. Porque quem assegura a nossa vida, quem nos dá uma vida que não acaba nunca, é Jesus Cristo. E por Jesus Cristo eles não brigavam. Não se interessavam por aquilo que Jesus tinha para oferecer. Jesus anunciava uma vida eterna. Uma vida que o dinheiro não compra, que não tem preço. Uma vida que não acabará nunca. Um sentido novo na existência. Mas eles estavam brigando por coisas terrenas, humanas. A eles só importava o dinheiro. Tanto para um como para o outro. Então Jesus quer lhes ajudar para que eles possam ver que o verdadeiro tesouro, o verdadeiro bem, é o que Jesus tem para oferecer. Então Jesus quer ensinar a vivermos entre as coisas que passam, mas colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança nos bens eternos, que jamais passarão, que nem o ladrão rouba, nem a traça corrói. Esses são os verdadeiros bens que o Senhor quer nos dar. Então é a isso que nós temos que colocar como primeiro na nossa vida. Aquilo que permanece para sempre. Jesus Cristo. Por isso Jesus tem que contar-lhes esta parábola. Desse homem rico, que já era muito rico, e que construiu celeiros
maiores para guardar os seus bens. E dizia: regala-te, alma, agora você tem o suficiente para ser feliz. E Jesus diz: coitado, ignorante, estúpido, essa noite será-lhe reclamada a vida, a sua alma. E que adiantou acumular tanto? Os bens não vão assegurar a vida. Porque, amados irmãos, os bens são importantes para a gente viver aqui. Mas isso não nos acompanha para a eternidade. Nada deste mundo nos acompanha. Só as boas obras é que permanecerão para a eternidade. O amor, a caridade que praticamos, a misericórdia que tivemos com os irmãos, o amor de Deus, Cristo, isso é o que permanece para a eternidade. Então nós somos chamados a acumularmos tesouros no céu, não neste mundo. É claro que é importante vivermos uma vida digna aqui, ajudar as pessoas, gerar emprego, gerar rendas para as pessoas. Fantástico. Mas saiba que isso não te assegura a vida eterna. Cristo é quem te dá a vida eterna. Cristo é quem te dá a felicidade que não passa, que não acaba jamais. Aprendamos então a vivermos neste mundo, fazendo o bem, nos convertendo, mas buscando primeiro o reino de Deus. É o que fala Jesus no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o demais será dado por acréscimo. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós necessitamos neste mundo. Ele sabe. E Deus é bom, sempre providencia o pão de cada dia. Mas o verdadeiro bem que Deus quer nos dar é o que vai permanecer eternamente. Que nós então buscamos o pão sim de cada dia, mas com mais força, com mais segurança, fé e confiança, busquemos o reino de Deus. Esse não acabará, esse não passará jamais. Deus te ama, Deus te quer, Deus te ajudará. Não tenhas medo de colocá-lo sobre todas as coisas, de buscá-lo por primeiro. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. Coragem e ânimo a todos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.